Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ela Invest, em parceria aqui com a Tabasco Conteúdo. E hoje nós estamos com uma convidada especial, tem uma experiência muito grande no mercado de startups, que é a Tati Maeda. Tati, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de poder dividir um pouquinho do que eu andei trilhando para compartilhar com vocês. Ah, maravilha. Tati, você é jornalista, publicitária, especialista em gestão de negócios, especialização em redes sociais, tem 15 anos de experiência na área de marketing digital, atuou em algumas editoras e também mentorou bastante, né? Tem uma experiência forte aí com mentorias, bancas, né? Em processos de aceleração e tudo mais. Retribuir tudo que eu também pude usufruir ao longo desse tempo. Que bacana. Eu gosto muito. Muito bacana. Fala um pouquinho da tua jornada. Como é que foi essa vinda para o ecossistema de startups? Como é que foi esse encantamento ao empreendedorismo, né? Bom, isso na verdade perpassa pela minha jornada desde que eu resolvi fazer uma das primeiras loucurinhas da minha jornada de vida. Então, quando terminei a minha graduação em publicidade e propaganda, eu trabalhava há cerca de 5 anos no meu primeiro emprego e eu não via ali mais perspectiva de um crescimento. Então, estava lá com os meus 24, 25 anos, falei, acho que é agora que eu tenho que fazer algo diferente, não sou casada, não tenho filho ainda, fui morar no Japão. Isso foi mais ou menos em 2005, 2006. O Japão não tem uma característica ainda hoje, né, de criação de startups, mas eles têm algo que foi o meu primeiro escape para essa jornada. Na área de inovação tecnológica, eles são muito avançados. Então, o meu olhar para isso começou a crescer lá. Morei um ano no Japão e daí quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a acompanhar alguns perfis de profissionais que investiam em startups e que, naturalmente, ou quase que sempre, uma startup passa por algum momento onde ela usa algum avanço tecnológico, então a inovação casava muito com isso. Inovação e startups, né? A gente tem que trabalhar esses termos juntos. E pela questão da escalabilidade, né, o crescimento exponencial e tudo, então foi por causa do meu olhar para a inovação tecnológica que eu passei a buscar pessoas, perfis, e comecei a ir nos eventos, meetups, né? Ver o que as pessoas desenvolviam. Eu não tenho esse viés tecnológico tão apurado, meu olhar é mais para o business, mas eu enxergava ali os potenciais de aplicação daquelas criações todas. E a solução, assim, né? A solução. Você vê uma inovação, né? Você fala, nossa... Exato. Que bacana. Aonde que cria aderência, né? Então, normalmente, eu via pessoas super criativas e dominando aquele conhecimento tecnológico, mas muitas vezes com uma dificuldade de entender como isso adere no mundo dos negócios, né? E eu tinha esse olhar. Então, me achei ali e comecei a me apaixonar por essa esfera de startup, tirar ideias do papel e fui cada vez mais afunilando por esse caminho. E aí você se encontrou ali como mentora também, foi isso? Sim, foi isso. Depois dessa minha vinda, né, do Japão, eu tive meu filho, fiquei cerca de 2 anos materna ali, pude cuidar dele ali bem juntinho. Na época, eu também acabei me separando, então eu tive o desafio maior, assim, de criar um filho solo, mas mesmo assim, eu era a inquieta que achava que tinha que fazer aquilo que eu pudesse entregar tudo que eu já tinha acumulado, empreendido. Imagino, né? Tem uma visão... Você deve absorver muita coisa, né? Sim. Pelo fato de você, né, gostar trabalhar disso, na área ser de curiosa conteúdo nisso. também. Então, sou jornalista e trabalho com mídias, então conteúdo e curadoria de informação, num momento onde a gente tem tanta informação, isso sempre passou por mim. Então, trabalhei em muitas agências de marketing digital, coordenando equipes de gestão de conteúdo com várias marcas e empresas, mas
trabalhei numa empresa que cuida de imagem e reputação de negócios. Eu era gestora de crise lá nas mídias sociais, que é uma coisa também super delicada. Depois de 3 anos lá, atendendo os maiores marketplaces, lojas físicas, lojas virtuais, e-commerces, eu comecei a sentir que era necessário expandir para mais além essa questão, né, de como fazer o ajuste da imagem e reputação, principalmente em cenários críticos. Então, tomei a decisão de virar a chave. Que legal. E eu não sou uma startup no meu negócio, porém usei vários elementos. Conceitos de startups, que uso, exatamente, inclusive as metodologias ágeis e assim por diante. Mas sabe o que eu acho bacana em tudo isso? Porque assim, quando a gente estava falando do programa, a gente tem conversado muito com empreendedores e investidores, né? Até não só de startups, mas empreendedores no modo geral. Sim. Mas a gente falou assim, não, a gente também vai conversar com influenciadores, que são pessoas que estão aí, não têm uma startup, ou não são investidores, mas tem tanto conteúdo, né? Participou já de tantas coisas, tem tanto a agregar, tem olhar. Então, o teu olhar, ele é especial nesse sentido, né, Tati? Eu vejo muito isso, eu te acompanho, eu vejo isso, né? Porque, então, eu, na verdade, embora não seja uma startup com a minha consultoria, sempre acompanhei a criação e o desenvolvimento desses negócios, né? Participando de mentorias e ciclos de mentoria em Startup Weekend. E a gente aprende bastante, né? Inovativa Brasil, etc. E tantos outros eventos onde esse olhar lapidado, né, para entender como que você faz para uma ideia que você tem ali no papel precisa ser testada, validada, para que você nessa fase consiga perceber erros que acontecem, mas possa ajustar rápido. Então, nossa, eu acabei me tornando assim muito focada nesses pontos do desenvolvimento. Facilitadora Foi muito mesmo. Facilitadora. Exatamente. E é incrível depois ver o resultado dessas startups quando elas começam a escalar e crescer. Isso para mim é o presente, né, dessa concepção toda, né? E evolui muito rápido, Evolui. né? Até antes do programa a gente estava batendo um papo sobre mentorias e a gente estava falando um pouco disso, né? Que a gente acaba conhecendo muitos empreendedores, muitas startups legais, muitas ideias bacanas. Mas não necessariamente o empreendedor, ele é para uma startup, né? Ele consegue, né? Ele não vai longe, ele tem que entender que ele tem limitações também, muitas vezes, né? Perfeito. O perfil. Então, a gente tem que trabalhar esse perfil. É difícil, às vezes, falar para o empreendedor, né? É difícil, mas, então, outra coisa que já aconteceu e que acontece até com uma certa recorrência é uma certa dificuldade, assim, de entender. Quando tu tem uma ideia no papel, quais são as características do negócio que faz dela uma startup, ou se ela é um negócio, uma empresa, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Eu assim, procuro ser bem honesta nesse sentido, né? Porque isso faz com que as pessoas não se percam tanto. E está tudo bem. É uma coisa que pouco se fala, né? Enfatizam, acho que muito hoje, assim, nas mídias de modo geral, um glamour, assim, sobre a questão da startup em si, que quando funciona realmente faz sentido, mas também tudo bem se você tiver uma empresa que necessariamente não seja uma startup, né? Então, é isso. Todo negócio importa. Eu acho que esse é a grande informação que a gente pode transmitir para as pessoas, né? Se sentir seguros de que tirar uma ideia do papel e desenvolver exige trabalho, atenção e cuidado nos detalhes, né? E investimento, né? Tem a questão de sonho, né? Exato. Tem a questão aí de dinheiro também, tem que ter tudo isso muito mapeado também, né? Com certeza. E uma outra coisa também que a gente sempre falava para os empreendedores, a gente fala ainda é a questão de analisar o mercado, estudar o mercado, né? Acho que esse também é um ponto, né, Tati, fundamental. Eu já vi muitas startups, eu tenho até uma que ela sempre se mostrou assim como o Oceano Azul, né? A gente está no Oceano Azul e provou para todo mundo que estava no Oceano Azul. Aí
depois de um tempo a gente foi ver, ele mesmo falou, olha, eu pensei que era oceano, mas é uma poça azul. Nossa, aquilo foi doído. Mas, enfim, a gente tem que entender isso também, né? Tem esses erros. Mas a gente tem que trabalhar logo isso, né? Exato. E eu penso, inclusive, que quanto mais cedo você reconhece isso, melhor você sabe lidar com isso, né? Como eu falei antes, eu trabalhei por 3 anos numa empresa com relação a cenários críticos, e um dos pilares em cenários críticos é que você faça a gestão, né, de gestão de crise, provisionando cenários, ou seja, você prevê o que poderia acontecer, para daí, quando ou se acontecer algo, tu saber como você vai trabalhar isso. E nesse ponto, né, sobre você observar o macroambiente, e observar se tu tá mesmo no oceano, se tu tá numa ilha. Se você reconhece isso mais rápido, é mais fácil de você saber como lidar com isso. Então eu gosto muito de também trabalhar isso com o empreendedor de uma maneira bem transparente, né? Se eu consigo observar e nessas mentorias apontar para esse cenário, eu tento acalmar, né? Trazendo esse olhar de que aquilo que a gente pode ver, a gente consegue saber melhor como gerenciar. O que você não enxerga, o que você prefere não ver, uma hora pode acabar sendo o que vai te fazer patinar um pouquinho, né? Então, mais preventivamente. Concordo. Ô, Tati, e me fala uma coisa, você que está gerando conteúdo, está inserida nesse meio, gosta de inovação, é curiosa em relação a tudo, né? Você comentou isso, você falou exatamente isso, né? Eu sou curiosa, eu sou incansável, inquieta, né, com tudo isso. Quais são suas inspirações para você trabalhar os seus conteúdos? Como é que você faz isso? Olha, então, como eu tenho um viés muito forte para inovação e tendências, né? Quando eu falo tendências, tudo que permeia o que está acontecendo nesse momento no mundo, né? Eu costumo, na verdade, assinar. Essa pergunta é interessante. Me perguntaram esses dias, né? Como a gente faz para não cair em clickbait ou etc. Eu falei, olha, o que eu acabei fazendo é uma boa curadoria de newsletters de veículos que são relevantes nesses segmentos. E aí, talvez, qual é a pergunta, né? Ah, mas Tati, o que é relevante? Relevante, como você certifica isso? Verifica se aquele site realmente é verdadeiro ou não. E não é só ler a chamada. Não é só ler chamada. Né? Tem muita gente que faz isso, né? Dá um copy-paste ali, né? E vai embora. Esse assunto, a gente pode fazer uma live inteira. A gente faz uma dessa. Mas assim... Então, você já viu muita coisa, provavelmente. É isso. Nossa, eu tenho várias histórias boas, a gente ficaria aqui. Mas assim, de modo geral, como eu me informo? Então, eu vejo muita curadoria mundial mesmo, não só Brasil, porque em tendências e inovação tecnológica, o que está fora realmente acaba vindo e chegando primeiro. Todos os dias eu recebo no e-mail, então a primeira coisa que eu faço na minha manhã é abrir newsletter e ler muito, eu leio bastante. E isso é uma coisa que eu acho que, de modo geral, o comportamento social das pessoas não tem o hábito, mas isso me ajuda muito a estar bastante antenada assim, com o que está sendo comentado, falado. Aí, quando eu identifico algo que eu vou trabalhar, né, nos conteúdos de cliente ou nos meus próprios conteúdos, eu aprofundo essa investigação, porque daí a minha veia jornalística, ela tem alguns parâmetros que norteia sobre, por exemplo, eu busco pessoas referências no segmento, colho a informação, passo para alguém que faça a verificação, tem umas etapas mais profundas, né, que garante que eu possa trazer informação com mais segurança para as pessoas, né. Então, foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo desses 15 anos, à medida que a questão do conteúdo também foi mudando, né? De como as pessoas consomem, aonde elas gostam de receber informação, com quem que elas querem falar e por onde elas querem falar. É isso, assim, eu tento fazer essa grande curadoria, né? Que é mais do que a informação em si, é você verificar
o que Eu está acho que a sendo dito. profundidade, acho que você falou essa palavra, é isso mesmo. Hoje você vê, assim, muito copy-paste, né, das notícias, e não necessariamente é isso, né? Não. Pode ser ali uma fake news, ou pode ser alguma coisa que engana, enfim, tem que Exato. tomar muito cuidado em relação a isso. Nossa, muito cuidado. Inclusive, uma coisa interessante, que eu acho que é legal dividir aqui com vocês, né? Em razão da pandemia, existe, obviamente, uma curiosidade da sociedade civil num todo para entender o que vai acontecer, quais são os métodos e preventivos, etc. A gente não tem no Brasil um pool de divulgadores científicos tão expressivo. Infelizmente, aqui no Brasil isso ainda não é tão acelerado. Então, os próprios médicos e cientistas começaram a sentir que fosse necessário que eles se expressassem para combater, né, eventualmente informações distorcidas ou um pouco. E aí eu passei a ser muito procurada por médicos. Então, desde que começou a pandemia em 2020, a boa parte das pessoas que eu atendo são médicos que inconformados, né, com essa... Pior do que não ter informação é ter informação errada, não é? Exato. E que interessante, eles não são empreendedores, não têm uma startup, porém, a partir do momento que começaram a fazer esse trabalho comigo, de posicionamento, né, das marcas, né, do profissional e conversar com as pessoas, enxergaram ali uma oportunidade de fazer mais do que assistência no consultório. Você já deu clique neles, né, Tati? Não teve jeito? Você já mandou ali? E coisas incríveis estão acontecendo, assim, nesses 2 anos. Enfim, eu penso que o grande ativo, assim, do que vem pela frente é realmente a maneira como a gente comunica. E empresas que começarem a olhar para isso vão se destacar muito, assim, em garantir que a informação realmente seja uma informação assertiva e não uma fake news. Eu aposto nisso, falando em tendências. Que maravilha. Ô, Tati, me fala uma coisa, em relação à diversidade, né? A gente gosta muito de trabalhar esse tema. Esse tema é importante, não só em startups e tal, mas o que acontece? Pouco do que você falou, a gente precisa criar relevância no mercado, a gente precisa trazer mais pessoas, a gente precisa incluir. Como que a gente faz isso? Com as referências, né? O que os médicos foram fazer aí, que você comentou, né? Enfim, a gente precisa falar. Então, esse programa também, a gente colocou no ar com todo carinho, conversando com especialistas, mas também para contar a nossa história, as histórias de vocês, mas também para inspirar mulheres, pessoas que querem empreender, que acham que pode empreender, que tem dúvida sobre investimentos, que tem dúvida sobre um pitch, né? Falamos aqui sobre vários temas. Como que você vê essa questão de diversidade nesse mundo de startups? Você que é totalmente inserida aí. Então, eu queria, assim, poder falar que é tudo muito maravilhoso, está tudo bem, mas a gente ainda está, acho que num momento embrionário de compreensão, né, primeiro de que todos importam, assim, então independente, né, de onde a gente parte, todo mundo pode contribuir com algo, e isso acho que ainda é algo que talvez é sabido, mas na aplicação ali no dia a dia não acontece. Por outro lado, eu acompanho empresas que já estão muito sensibilizadas para isso e que, inclusive, usam as próprias mídias sociais para identificar quais são esses perfis que vão trazer essa diversidade para a empresa e que vão, inclusive, crescer, né, porque vão incorporar novas mentalidades, vão aprender hábitos e culturas diferentes e que vão, de verdade, né, fazer com que as ideias inovadoras se casem para contemplar todos. Eu penso que a gente ainda vive um momento tímido, mas eu sou muito otimista sobre como isso vem finalmente sendo reconhecido pelas marcas, pelas pessoas e nas práticas mesmo corporativas, de governança e do mercado em si, né? E nas startups também. Eu também já
mentorei em rodadas assim de empresas que fazem startups, criam meetups internos para desenvolvimento de ideia de negócios, e com uma pluralidade de pessoas, né? Desde a pessoa que entende muito, muito, muito de tecnologia até alguém que tem mais repertório em negócios, né? Perpassando por todas as raças, credos, e sem que isso seja a marca principal, né, da tomada das decisões, mas que faça parte daquilo de uma maneira que tudo funcione muito bem. Então, eu sou muito otimista e sou entusiasta de iniciativas que promovam a diversidade, muito, assim. Eu tenho um olhar muito forte para isso. Para mim, é uma coisa fundamental, importante e essencial, assim. Nossa, muito bom isso, porque acho que inspira outras mulheres também, né? Isso é fato. Com certeza. Falando um pouquinho do teu trabalho ali de mídias sociais, hoje a gente vive num mundo que as pessoas querem fazer sucesso, né? Querem ter seguidores, precisam ser reconhecidas. Você recebe muitas pessoas que pedem isso para você. E como fazer sucesso de verdade em mídias sociais? Então... Cláudia, pessoal, eu vou falar a verdade porque acho que com a verdade a gente vai mais longe, embora possa doer um pouquinho. Eu costumo avisar, né, sempre em aula, que eu sou professora em pós-graduação na área de gestão de crise, que sucesso não é relevância necessariamente. Então, quando a gente entende isso, já diz alguma coisa, né, sobre o teu posicionamento nessas ambientes digitais. E daí, quando eu atendo alguém, eu pergunto: tu quer sucesso ou quer ser reconhecido pelo que faz? Porque se tu quer sucesso, é possível usar mecanismos, ferramentas dentro desse universo que vai te fazer, talvez, atingir uma imagem que vai ser vista. Porém, você pode ter sucesso pelo bem ou pelo mal, que eu acho que é um pouco que as pessoas esquecem também. Qual é o custo do sucesso, né? Mas eu posso dizer assim, que se alguém quer se posicionar no digital, mas o objetivo é trabalhar seu negócio, por exemplo, você necessariamente não precisa ter sucesso de influência. Você precisa, basicamente, se posicionar num tripé que tu tente posicionar no que tu sabe, manter a cadência e relacionamento. Se você usa esse tripé, posicionamento, cadência e relacionamento, com o tempo as pessoas sabem o que tu faz, a cadência vai te ajudar as pessoas a habituarem com o que tu compartilha e, tecnicamente, vai te ajudar nos algoritmos, porque os algoritmos funcionam com a frequência. E relacionamento a gente tem muito para falar, né? Mas quem disse que as pessoas que nos seguem também não querem conversar com a gente? Então, às vezes, onde as pessoas erram no digital é negligenciar essa conversa. Quer dizer, não dá a oportunidade de falar isso. Tem que ter essa troca. Isso faz influência não só no quanto as pessoas vão cativar por você, mas também tecnicamente na mídia. Porque quando tu interage com as pessoas que te seguem, o algoritmo ali, ele entende a tua relevância. Então, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, qualquer mídia social, essa questão que eu chamo de técnica, que é o algoritmo, ela tem algumas premissas ali que vão dizer se tu tá mais ou menos relevante para estar ali. Então, se as pessoas mandam inbox para você, comentam tua publicação, uma parte disso está sendo respondida. Olha, você é alguém que está interessando para as pessoas. Se tu te interage, o Instagram, o Facebook, LinkedIn, tudo fala: olha, esse conteúdo precisa aparecer para mais pessoas. Então, seguir esse tripé é o começo de você conseguir adotar um bom posicionamento que vai criar uma expressão da tua imagem como negócio ou como marca que vai atingir os objetivos que você deseja, seja de venda, seja de reconhecimento de uma marca que tu tá lançando. Sim. É assim que normalmente eu faço os trabalhos, né? O que eu pergunto sempre o que você quer?
Você quer reposicionar uma marca? Você quer sucesso? Você quer fama, né? Você quer vender algo? Porque daí, dependendo do que a pessoa quer, a gente faz pequenos ajustes. Mas esse tripé é mega importante. Que bom, eu gostei bastante da dica. Quando a gente está falando de startups, tem várias startups, quando a gente está ainda fazendo as mentorias, né? As startups estão ali no começo ainda, a gente percebe o quanto trabalhar bem o mercado, fazer estudo do mercado e posicionamento da marca, né? Trabalhar um posicionamento desde o começo, que é o que você falou aí. Mas aí aqui tem até o unicórnio aqui, né? Ganhei da minha filha. Mas assim, unicórnio é desejo de todas as startups, né? Sabemos que não vai ser para todos, mas sabemos desse desejo. Então, o unicórnio também é um símbolo disso. Eu acho isso bacana também, né? Você trabalha com isso. Mas, segredo, quais são os sucessos para uma startup fazer sucesso? Olha, eu vou falar sobre o aspecto do posicionamento e da imagem, né? Porque é óbvio que ela tem que entregar o que ela vende e, enfim, isso tem que funcionar muito bem. Mas na hora do posicionamento, o principal é lembrar que você sabe da ideia, você sabe o que desenvolveu, mas quando você vai para a mídia, ou até para a mídia impressa, televisiva, não importa, você não sabe exatamente quem você está atingindo. Claro que nas mídias sociais existem mecanismos de pagar ads, direcionar público, mas quando tu tá no começo da startup, você não tem investimento para isso, então lá no comecinho é importante sempre se lembrar que você precisa saber para quem tu quer te comunicar, para que daí você ajuste a linguagem, o tom, a voz, os layouts, todos esses cuidados são importantes. E é algo que às vezes é deixado para lá, um pouco negligenciado. Eu pego no pé. Normalmente são 2, 3 pessoas numa startup, Exato. né? Mas tanta coisa para fazer, aí eles deixam para fazer essa o que eu posso dizer, acho depois. Que para confortar e ajudar o pessoal que está assistindo, é dizer o seguinte: existe já agora, assim, algumas ferramentas que nos permite criar imagens, layouts com uma qualidade boa. Não é um design que vai personalizar o que você quer transmitir, mas dá para você usar e não é difícil de manusear. São ferramentas acessíveis, não tem um custo muito elevado, que dá para fazer essa criação. E daí partir para essa parte de entendimento de que quem vai te consumir, às vezes nem sabe que precisa do que você faz. Então, a maneira como tu comunica o que vende precisa ser pensada desse olhar, não do olhar que você, fundador, está querendo comunicar, mas de pensar como que as pessoas que precisam disso procurariam isso no Google, por exemplo. Então, como se tornar atrativo, né? Exato. Você te torna atrativo quando você sabe o que você resolve e pensa em como as pessoas procurariam por isso, né? Então, vou usar um exemplo bobo, assim. Então, eu venho num guarda-chuva super hype, maravilhoso, que todo mundo vai querer. Tem um monte de guarda-chuva no mercado. Por que a pessoa vai... Então, esse é o desafio. Sim. Então, na hora que eu vou posicionar, eu tenho que pensar em quem são as pessoas mais que eu quero atingir, que tem mais chance de escolher por aqui. Se o meu guarda-chuva tem um designer muito inovador, e esse é o grande trunfo, eu vou reforçar esse ponto na hora. Então, assim, guarda-chuva tem um monte, mas como esse, olha só. Então, você não está falando assim, compre o guarda-chuva, ou eu tenho guarda-chuva. Você está incitando aquela pessoa que tem uma caidinha para o designer para mostrar numa foto onde o atributo designer está mais expressivo. Claro que aqui eu estou falando uma coisa muito rápida, muito incipiente, mas basicamente acho que... O conceito é esse. O conceito principal é você lembrar que o posicionamento tem esse tripé, que é... O que é posicionamento? Acho que eu vou explicar brevemente que faz a diferença. Posicionamento é você falar do que você sabe, porque daí tu vai ter a segurança, e a referência para tirar dúvidas, ser referência, exatamente.
E eu falo isso porque às vezes, ou quase sempre, o que acontece é que as pessoas dispersam, acabam falando de causas e dispersando porque querem abraçar tudo. Então, quando você está focado na startup, no teu negócio, te posiciona falando do que você conhece. Cadência. Cadência não é quantidade. Cadência é, tu consegue garantir conteúdos 2 vezes por semana? Frequência. Faça 2 vezes por semana, porque isso vai ajudar você na questão do algoritmo. E por fim, o relacionamento, que é, as pessoas estão interagindo, corresponda, responda o inbox, né? O relacionamento é uma construção, né, numa conversa. E então, seguindo esse tripé e fazendo as publicações, lembrando que quem vai te conhecer, exatamente, não te conhece. Então, você tem que despertar a atenção para a pessoa entender que aquilo é importante. Isso pode ser um grande Eu adorei caminho. a tua aula. E você sabe que muitas startups, quando a gente está mentorando, e a gente percebe os gaps, né, o que elas precisam, ou qual tipo de ajuda que elas precisam, muitos precisam de ajuda em marketing. Sim. Porque consegue desenvolver bem uma ideia, consegue trabalhar até o comercial, né? Exato. Bem nisso. Mas e o marketing, né? Não, me fala uma coisa, isso. você tá dando mentoria ainda? Porque eu acho que muita gente pode até te procurar. Pessoal. Você tá dando mentoria ainda? Faço. Que legal. Agora, acho fantástico isso. Agora na pandemia até diminuiu um pouquinho, mas tô super aberta. Vamos falar? Conversar mais. Então, é ótimo. Mas, assim, isso que eu tô falando, eu sei que parece bobo e óbvio, mas é onde mais se erra no posicionamento dos negócios. Não só de startups, mas nas startups, eu já cheguei a meter um atrito, assim, a pessoa fala, mas isso é óbvio. Eu falo, olha, é óbvio para você, mas talvez para quem nem sabe que precisa de você, ainda não seja óbvio. Vamos tentar? Eu falo que o óbvio não existe. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Isso. Tá com a cabeça da pessoa. Mas é incrível, porque daí quando acontece, e aí, óbvio, quando a gente mentora, né, o jeitinho que a gente tem para ouvir as pessoas. Sim. Porque também entender que quem tá na pilha de desenvolver lá a ideia. Claro. Então, eu tento sempre exercitar isso em mim, né? A empatia, nesse sentido de acolher. Mas não deixar de colocar as coisas como é. E daí, aos poucos, a gente vai construindo as ideias. Então, é isso, assim. Vale a pena olhar com cuidado para esses pilares, porque isso faz diferença no final, né? É isso. A Tati é uma super mentora nessa área. Eu até vou procurar também. Marcar já uma reunião com você. Vamos. Tati, eu adorei o nosso bate-papo. Também. Você foi ótima. Várias dicas importantes. Muitas coisas que as startups têm que pensar, que os empreendedores têm que pensar. Parabéns pela sua jornada. Obrigada. E muito obrigada por ter vindo. Nossa, eu que agradeço você muito, ao Ela Invest, maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, assisti os episódios em maratona. Obrigada. E foi um presente quando precisarem de algo e eu estou à disposição. Vai ser um prazer. Muito obrigada, querida. Obrigada. Beijo.